Pessoal, a gente falou na aula inaugural algo sobre a essência dessa nova ideia do direito administrativo. E tem um caso que a gente enfrentou no escritório e ele traz muito dessa nova forma de se enxergar o direito administrativo, que foi um caso que o gestor foi prefeito nos anos 2010, eu acho, uns 15, 20 anos atrás. E lá na época ele fez um convênio com o Ministério da Saúde, o Ministério dos Esportes, e não prestou contas dessa verba. E aí ficou uma discussão, porque a verba foi mandada pela União para o município, sei lá, 10 milhões de reais. Depois de 15 anos, o município, a União vem e diz, olha, eu quero que você me pague esse dinheiro porque você não prestou contas. Esses 10 milhões corrigido dá 30 milhões. Mas como? Como é que eu vou pagar 30 milhões? Eu não tenho esse dinheiro. Como é que eu vou pagar isso? Outra coisa, a responsabilidade do gestor, se você pegar o artigo 28 da LINDB, ou ainda que eu pegue o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, não é uma responsabilidade objetiva. Para eu responsabilizar o gestor, eu preciso demonstrar o ato praticado, o dano sofrido, e o nexo de causalidade entre ato e dano, e o dolo ou culpa do agente. Ou no caso da LINDB, é até mais grave, o dolo ou erro grosseiro do agente. Aí a União diz, não, mas você não prestou contas dessa verba oportunamente lá no Ministério. Tá, tudo bem, mas vamos parar para analisar. A gente viu na aula inaugural que escusas genéricas sobre a LINDB não são suficientes para retirar a responsabilidade do gestor. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar na prática quem foi que assinou o convênio, quem é que recebeu o dinheiro, quem é que gastou o dinheiro e quem é que se responsabiliza pela prestação de contas. Porque, veja, será se o gestor que assinou, era o nosso caso lá, tá? O nosso cliente assinou o convênio, mas ele assinou o convênio e ele saiu no mês seguinte para ser candidato a governador, eu acho, se eu não me engano. Ele saiu no mês seguinte, a deputado, sei lá, mas ele saiu. Ou seja, quem executou todo o convênio foi o próximo prefeito. Quem tinha a obrigação de prestar contas eram os próximos. Quem é o prefeito que deve ser responsabilizado? Quem é o gestor que deve ser responsabilizado? É o que assinou o convênio e está com o nome lá ou é o próximo gestor? A jurisprudência do TCU, ela foi construída nessa questão e nessa discussão entre o gestor antecessor e o gestor sucessor. Então, por exemplo, aqui uma decisão da segunda Câmara. É cabível, sim, a responsabilização do prefeito sucessor nos casos em que os prazos de prestação de contas de convênio adentrem na sua gestão, ou estes tenham condições fáticas de entregar a documentação. Ou seja, aqui é uma decisão do TCU que ela não perdoa o antigo, mas ela responsabiliza também o próximo gestor se os prazos de prestação de contas entraram na sua gestão. O STJ tem um julgado que ele não fala do gestor, mas ele fala do município. Ele diz que o município não pode ficar no CADIM, no cadastro de inadimplentes, foi um dano causado pelo antigo gestor e o novo gestor fez tudo o que estava a seu alcance para resolver o problema. Então, a súmula 615 do STJ fala, olha, não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município no CADIM, nos cadastros de inadimplentes do governo federal, nos cadastros restritivos, fundada em irregularidade na gestão anterior, quando na gestão sucessora, tomadas as providências cabíveis, a reparação dos danos eventualmente cometidos. Então, a gente recebeu esse caso e a gente tinha essas duas decisões aqui como base. Mas veja que essas decisões, elas responsabilizam o sucessor ou perdoam o sucessor, mas elas não falam nada do antecessor. Então, em regra, as decisões do Ministério das tomadas de contas especiais dos próprios ministérios no âmbito federal e do Tribunal de Contas são ferrando com o antigo gestor. Mas a gente trouxe o distinguish, a gente teve que trazer para o caso concreto o seguinte, não, mas calma lá, veja que o nosso caso é um caso diferente. Há que se ter razoabilidade, há que se ter proporcionalidade. Quanto do convênio foi executado ou gasto por esse prefeito lá no passado? Se ele ficou 1 ou 2 meses com o dinheiro na mão. E aí a gente teve que construir uma tese. E a tese, eu quero compartilhar com vocês, temos várias decisões do TCU nessa linha de raciocínio. Por exemplo, olha,
De acordo com a súmula 615, o prefeito, se a gestão sucessora fez tudo para resolver o problema e não resolveu, ela não pode ser responsabilizada. É o antigo que se responsabiliza. O prefeito sucessor não responde solidariamente com o antecessor pelo débito decorrente de uma omissão no dever de prestar contas se os recursos foram integralmente aplicados no prefeito anterior. Então, veja, a gente está numa construção aqui de sempre livrar o sucessor ou de responsabilizar o sucessor, mas a gente não encontrou decisões exatamente no nosso caso. A alternativa foi ter que usar a tese do princípio da razoabilidade, do princípio da proporcionalidade e uma construção a contrário senso com base nessas decisões aqui. Tanto é que tem uma decisão do TCU que até casa com essa ideia aqui, né? Quando ele diz que a adoção de medidas pelo sucessor para resguardar o patrimônio público porta na exclusão da sua responsabilidade. Mas e o prefeito antigo? Como é que fica nesse caso? Aí a gente encontrou um julgado top. Encontramos um julgado top do TCU. Quero que você entenda que todos os julgados que a gente viu até agora foram feitos baseados, né, na súmula 615 do STJ, que eu mostrei aqui, que fala do município, e na súmula do TCU 230, que é uma súmula que vai falar dessa responsabilidade do sucessor ou do antecessor. Compete ao prefeito sucessor, né, ao novo, né, prefeito, a prestação de contas referente aos recursos federais recebidos pelo seu antecessor. Ou seja, compete ao novo prefeito prestar contas do dinheiro passado que ele recebeu. Quando este não o tiver feito e o prazo para adimplemento dessa obrigação vencer ou estiver vencido no período da gestão do próprio mandatário sucessor. Ou seja, se a prestação de contas entrou no mandato do novo gestor, cabe a ele também essa responsabilização. Claro que a gente viu algumas decisões flexibilizando isso, né? Ou na impossibilidade de fazê-lo, se ele não puder prestar contas, que ele adote as medidas legais para resguardar o patrimônio público, que ele entre com a respectiva ação de improbidade. E aqui é um ponto interessante, às vezes você vai ter que dizer para o gestor o seguinte: ó, prefeito, vamos protocolar uma ação de improbidade contra o prefeito anterior. Vamos protocolar uma ação de cobrança contra o prefeito anterior. Por quê? Para se resguardar, senão a responsabilidade vai repassar para você. Afinal de contas, como diz o TCU aqui, a adoção de medidas legais pelo novo prefeito para resguardar o patrimônio público importa na sua exclusão de responsabilidade. Tá, mas como é que a gente resolveu o nosso problema? Que era um problema que, me parece, não tem decisão expressa do TCU. Foi um caso muito específico. O cara pegou o dinheiro, assinou o convênio, recebeu o dinheiro e saiu do governo. Então ele não teve nenhuma gestão sobre o dinheiro. E aí a gente encontrou uma decisão do TCU bem legal que diz, olha, quando o prefeito antecessor comprova que entregou para o próximo prefeito os documentos hábeis à elaboração e entrega tempestiva da prestação de contas de recursos federais recebidos, cabe ao segundo essa responsabilidade. Cabe ao novo prefeito essa responsabilidade, visto que é ele que vai ter as condições necessárias e o dever de apresentá-las. Nessa situação, não prospera a tentativa do sucessor de querer se excluir da responsabilidade prevista na súmula 230 do TCU, consistente na adoção de medidas legais contra o antecessor pela não apresentação das contas. Então, foi com base nesse julgado aqui que a gente conseguiu construir aí uma defesa, né, também falando de razoabilidade, também falando de proporcionalidade, né? Então, é mais ou menos aí essa ideia. Inclusive, essa súmula 615 do STJ, aqui, ela também se aplica em outras situações. Por exemplo, é uma dívida da Câmara Municipal. Não pode o município, o executivo, ser responsabilizado por uma dívida do legislativo. Não pode o município ser responsabilizado por uma dívida de uma autarquia que tem personalidade jurídica própria, né? É uma discussão aqui até do direito administrativo sancionador. É um princípio até do direito penal, né? O princípio da intranscendência subjetiva das sanções. A sanção não pode passar da pessoa do apenado. Quem praticou o crime fui eu, quem deve ser punido sou eu, não pode o meu filho responder pelo crime, né? Então é mais ou menos essa ideia. Se quem deixou de prestar contas foi o gestor novo, não pode o gestor anterior ser responsabilizado. Se quem deixou de prestar contas foi o gestor anterior,
não pode o novo gestor ser responsabilizado, e aí o TCU traz um plus, o STJ traz um plus. Se ele fez de tudo que estava ao seu alcance para prestar as contas, ou entrou com a devida ação para ser cobrado para o ressarcimento ao erário. Beleza? Pois bem, e aí para a gente finalizar, ainda sobre princípios do direito administrativo, é importante que a gente saiba, né, que lá na lei de concessões nós temos os princípios específicos ali do artigo 6º da lei, para os contratos de concessão. Por exemplo, fala-se ali no princípio da continuidade do serviço público, né? Enfim, cada ramo aí vai ter, cada contrato vai acabar tendo seus próprios princípios em cada lei, né? Tanto que a lei de licitações também vai dizer, no artigo 5º, todos os princípios que se aplicam ao processo licitatório. A gente vai comentar isso no dia que for falar de licitações. Mas eu destaco que na aplicação de uma licitação, ou nos princípios da licitação, também tem razoabilidade aqui, também tem segurança jurídica. Aqui fala em economicidade, talvez algo relacionado à eficiência, né? E o curioso é que ele fala, olha, ele deixa expresso, e eu até negritei aqui, também devem ser observadas as disposições da LINDB. Observem a LINDB, observem o consequencialismo das decisões, né? Toda aquela lógica que se embasa essa evolução do direito administrativo, essa nova forma de se ver o direito administrativo, como a gente tem sustentado. Beleza?